para ele chegar no momento do cumprimento daquela revelação, ele está firme e forte para suportar o peso da bênção. Tanto é que quando ele se viu ali diante dos irmãos dele, que ele poderia se vingar, ele poderia até mandar matar, né? Mas ele estava tão preparado para aquilo, que ele falou para os irmãos dele: olha, fiquem em paz. Vocês não fizeram nada contra mim, foi Deus que me trouxe aqui. Então ele estava tão bem preparado para aquele momento, que ele entendeu que todo aquele percurso foi Deus preparando ele para viver aquela revelação que ele teve lá atrás, através daquele sonho. Então Deus, ele usa da forma, da maneira que ele quiser para falar conosco. Seja através de uma visão, seja através de uma revelação, de um sonho, de uma profecia. Então ele usa de várias formas. E agora eu estou me lembrando aqui de uma revelação, né, que eu recebi há muitos anos atrás, que eu ia passar por um grande vento, uma grande tempestade. E essa tempestade ia vir, né, esse vento ia vir e ia levar tudo. Só não ia levar a minha vida, porque Deus ia me sustentar com mão forte. E realmente esse vento, ele veio e levou tudo de uma forma assustadora, assim. Situações em cima de situações, tempestade em cima de tempestade. E aí, num certo dia, eu fui para um culto e eu estava assim, num deserto terrível, né? E aí eu fui naquele culto bem pentecostal, né? Aquele culto que o fogo desce mesmo. E aí o pastor estava lá pregando uma palavra abençoada, né? E aí ali ninguém me conhecia, né? Eu já era pastor, mas estava passando por todos esses processos, essas coisas. E nessa igreja ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu já era pastor, que eu estava passando, enfrentando. E essa igreja, eles têm o costume de, acabou o culto, o pessoal vai lá na frente para receber a unção, né, com óleo, e a oração com a imposição de mão. E aí eu fui lá. Fui lá para receber a unção, né, e a oração. E aí na hora que o homem de Deus colocou a mão na minha cabeça, né, que ele ungiu e começou a orar, Deus entregou para ele uma revelação. E aí
ele falou assim para mim, isso aqui é algo que eu nunca comentei aqui, mas eu estou sentindo no meu coração hoje de comentar, porque eu sei que pode abençoar outras pessoas, né? E essa é a minha missão aqui. Aí ele falou assim para mim, Deus tem uma vitória para você, uma benção muito grande. Mas essa benção está vindo de longe. E ponto final. Falou, receba em nome de Jesus. E eu olhei para ele e falei, amém, eu recebo. E naquele momento que esse pastor falou isso para mim, eu senti essa paz, né, na minha alma, no meu espírito. E eu entendi que Deus estava falando relacionado à minha vida sentimental, né? Que não era para mim ficar criando expectativa de, será que está nessa igreja? Será que está na outra igreja? Será que está aqui? Será que está no bairro tal? Será que está lá na outra congregação tal? Não. Eu acredito que Deus enviou aquela mensagem, aquela palavra para mim naquele dia, para mim ficar em paz. Como se Ele estivesse dizendo, ei filho, fique em paz. Eu sei dos seus projetos, dos teus sonhos. Eu conheço o seu coração. E a benção que eu tenho para você, ela já existe. Já está pronta. Só não está aqui no momento. Está longe. Mas eu vou trazê-la de longe. E eu vou colocar na sua frente. E o meu nome vai ser glorificado. E aí, a partir daquele dia, eu fiquei mais em paz, né? Não, Deus está no controle de todas as coisas. E aí, vem ano, acaba ano, nasce ano, começa outro ano, encerra o ano, e vem outro ano, e eu trabalhando num lugar, trabalhando em outro, né? Graças a Deus trabalhei em muitos lugares, já fiz muitas coisas, sempre ali através do suor do rosto, né? Comendo pão. E nada dessa revelação acontecer. E aí o tempo foi passando, até que eu fui trabalhar lá dentro da fábrica de chocolate, que aí se tornou a história mais famosa, né, que eu tenho aqui no canal. É a fábrica de chocolate. Eu fui trabalhar ali dentro dessa fábrica, né, que era uma área também que eu jamais imaginei assim que eu ia trabalhar, mexendo com chocolate, né? Eu até gosto de chocolate. Eu gosto, mas nunca pensei que eu ia trabalhar nessa área, né? E Deus tem os seus meios, né? Deus tem o seu propósito, seus projetos, os seus caminhos que a gente não entende, né? Ele diz na palavra, né? O que eu faço hoje você não entende, mas depois você vai entender.
Oh, glória. E aí eu tava andando ali nos corredores ali da fábrica de chocolate, vendo, né, setor por setor. E de repente eu tava passando ali no setor de chocolate líquido, né? E ali eu via a Cinderela. É. Aí quando eu bati o olho nela assim, pela primeira vez, né? Já o coraçãozinho disparou. Parecia que a gente vê nos desenhos animados, né? Quando o mocinho vê a mocinha, o coração parece que vai sair para fora, assim. É, os olhos assim formam dois coraçãozinhos pulsando assim. Já viu isso nos desenhos? Então parecia essa cena aí. Só que eu não sabia absolutamente nada acerca da Cinderela. Não sabia nada. Não sabia o nome, não sabia nada. Sabe o que é nada? Nada. E aí era assim um setor muito difícil para mim se aproximar, né? E também você tá ali trabalhando, né? Então tem que ter tudo uma cautela. E mas aí, num belo dia, eu trombei com uma amiga dela e eu conto essa história mais assim, de uma forma mais profunda no meu vídeo Era uma Vez, parte 1, Era uma Vez, parte 2. Aqui eu tô dando só uma pincelada, né, para mim poder chegar no ponto aqui da palavra. E aí eu trombei com essa amiga dela e perguntei dela, né? Aí essa amiga dela me passou o nome, né, dela naquele dia. Que eu perguntei, não, aquela amiga sua que trabalha lá, ela é casada, né? Tem namorado, tem compromisso com alguém? Aí ela, quem, né? Porque tinha outras pessoas que trabalhavam lá também. Aí eu fui passando ali as características, né? Não, aquela que é assim, assim, assim. Ela falou, ah, Cinderela. Aí foi ali que eu descobri, né, que o nome dela era Cinderela. Daí eu abracei, falei, não é assim, a Cinderela. Aí ela falou, a Cinderela é solteira, né? Mas... Aí na hora que ela falou esse mais, meu coração gelou, né? Ela falou, ó, mas ela é cristã. Então, aquilo já me impactou, né? Eu falei, meu Deus, né? Que mistério é esse? Né? Sem saber de nada, eu não sabia, né? Disso. Quando eu olhei para ela assim, o coração disparou. Aí depois que eu fui ficar sabendo que ela também era uma serva do Deus Altíssimo, né? Aí fiquei sabendo o nome dela, tá. E agora vem a parte mais interessante que eu também não sabia. Eu já contei aqui que lá na fábrica de chocolate
tem o setor do medo, né? Que poucas pessoas tinham coragem de ir lá. Mas aí tinha que ir nesse setor do medo para fazer um serviço lá. E todas as linhas ali de produção tinha que pelo menos ter uma pessoa que tinha coragem, né, de ir lá no setor do medo. E, e ali no setor do chocolate líquido, eu fiz amizade com algumas pessoas, né? Eu só não consegui. Olha o mistério, né? Eu só não consegui fazer amizade ali com a Cinderela, né? Isso daí já é um mistério, né? Mas com as outras pessoas eu tinha amizade, né? E aí tinha uma dessas pessoas que trabalhava ali no setor de chocolate líquido que passou por mim, porque estava indo lá no setor do medo. Aí foi lá no setor do medo, fez o serviço e voltou e passou por mim de novo. Só que daí parou, né? E começou a conversar algumas coisas ali e tal. E essa pessoa teve alguma experiência assim fora do país, né? É, e, e aí ela começou a citar, né, de assim pessoas que nasceram em outro lugar, né, e alguns vão para outro país, tal. E aí essa pessoa do nada, ela falou para mim assim, então é que nem ali o pessoal ali do setor ali de chocolate líquido, eles não são daqui, né? Aí aqui eu já, já comecei a tremer, né? Aí ela falou assim, eles não são, eles estão aqui agora, né? Mas eles veio de longe. O pessoal ali, Cinderela e companhia, eles veio de lá de Madrid. Tomar mais um pouquinho de água aqui, dá uma licencinha. Eita mistério. Ô glória. Essa pessoa, do nada assim, ela pegou e jogou isso pra mim. Falou, então, eles não eram daqui não. Eles veio de longe, né? Veio de lá de Madrid. Aí na hora comecei a pensar, falei, meu Deus, Cinderela não era daqui. Cinderela veio de Madrid. É longe. Ai, Jesus da glória, viu? E aí, nesse momento, eu lembrei, né, dessa revelação que eu tinha recebido lá atrás, né, de que a bênção que Deus tinha para minha vida não era daqui da região, né, mas que estava vindo de longe. E eu achei assim um mistério muito grande a forma, né, que essa informação chegou para mim. Né? Não foi uma informação que eu fui lá pesquisar, que eu fui procurar saber. Não, eu estava lá na fábrica de chocolate ali na minha área ali de trabalho.
A informação veio e caiu assim, né? Como se fosse de paraquedas em cima de mim, assim. Falou, ó, você tá precisando dessa informação aqui, ó, vou te dar. E aí são coisas que, no mínimo, é um mistério. Né? Eu tenho vários pontos, né, para acreditar que realmente Deus usou essas pessoas para me entregar revelações, né, para me dar um direcionamento em relação à minha vida sentimental. Né? Então algumas pessoas perguntam, mas por que você está sozinha até hoje, né? E eu sempre respondo, eu estou aguardando a promessa. É. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então, Deus tem as suas formas, as suas maneiras de falar. E se você recebeu revelações, profecias em relação à sua vida sentimental, eu quero lhe dizer que Deus, ele pode falar sim. Porque a sua vida sentimental é algo que você vai levar para o resto da sua vida. A pessoa que vai estar ao seu lado é uma pessoa que vai estar ali até que a morte separe. Então é uma decisão muito séria. E você deve buscar, sim, o direcionamento de Deus. Só que você tem que ficar atento, porque também existe o espírito do engano. Né? E aquilo que é de Deus, você sente paz no seu coração. E o que é de Deus se encaixa. Então você tem que analisar peça por peça. Né? Ver se esse quebra-cabeça está se encaixando. Fica ligado, fica atento. Nada de colocar a carroça na frente dos bois. Trocar os pés pelas mãos. Não, fique atento. Em cada sinal, a forma que a coisa está acontecendo. Você tem que ter paz no seu coração e esperar com paciência no Senhor, como disse o salmista. E nunca se esqueça que é Deus que peleja por você. Amém, pessoal? Eu vou ficando por aqui, né? O nosso tempo aí já até extrapolou hoje. Eu tive que dividir aí o vídeo em duas partes, né? Mas eu creio que vai ser bênção, né? Tem sido bênção para a minha vida, vai ser bênção para a sua vida também. Amém, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima.